Vamos ver se dessa vez eu vou conseguir gravar. Porque já é o terceiro vídeo que eu tento falar sobre esse assunto e eu não tô conseguindo. Por várias coisas. Por vários motivos, porque não tá ficando legal ou também porque eu tô fazendo besteira mesmo, deletando e sei lá. Às vezes parece que não é pra eu falar sobre isso, mas eu vou tentar a última vez. E eu queria talvez mudar o modo como eu vou falar sobre esse assunto. Talvez seja isso. Talvez eu não estivesse falando de uma forma muito legal e isso fosse causar críticas, incômodos, raiva nas pessoas. Mas o que eu quero não é fazer uma crítica em relação às pessoas, mas é em relação ao condicionamento ou a inconsciência coletiva faz as pessoas fazerem, né? Faz as pessoas fazerem é ótimo, mas não tem outro jeito de falar. É esse condicionamento, esse padrão imposto e formatado que faz as pessoas agirem de forma inconsciente, né? Como a gente já percebeu, várias coisas espirituais. Depois de um tempo, depois de um certo tempo de informação, de conhecimento sobre tal crença, tal conceito, tal segmento espiritualista, a mente ou o ego se utiliza, né, desse segmento para o seu bem próprio, né, para o seu próprio interesse apenas. Já perde completamente a essência, a pureza de um ensinamento espiritual. Então, se a gente fica desatento, se a gente não toma cuidado, o ego sempre começa a se apropriar das coisas espirituais para o bem próprio, né? Para o interesse egoísta dele. Então, isso que eu vou falar tem a ver com a espiritualidade, com o meio espiritualista, tem a ver com o meio das terapias holísticas, né? E aqui eu quero falar o porquê que eu desanimei durante um tempo com a terapia holística, o que eu via, o que me incomodava e falar o porquê também que eu tô voltando para essa área, para esse caminho. Então é assim, eu me formei em terapia holística e também em terapia clínica xamânica. Eu achei muito bom, eu acho que tem muita coisa realmente útil, coisas que ajudam realmente as pessoas, tá? Ela trabalha muito o autoconhecimento, ela ajuda muito as pessoas em várias partes, né, que as pessoas não sabem lidar. E sim, tem sua parte muito boa mesmo que eu pude ver na prática. Só que tem o seu outro lado também, que se a gente cai na inconsciência, cai na desatenção, a gente começa a levar tudo de forma dogmática, de forma superficial e de forma materialista, né? Eu vi essa parte, vamos dizer, obscura no meio holístico. E o que acontece é que muitas pessoas, não todas, lógico, mas muitas pessoas começam a se utilizar desses conhecimentos espirituais e holísticos
é só pro seu ego, né? Pra autoafirmação do seu eu, e sempre visando o dinheiro, sempre visando a fama, a reputação. E quando eu falo reputação, eu falo naquele sentido mais fútil da palavra, né? Então as pessoas visam isso, mais pelo reconhecimento, pelo aplauso, pela aceitação, pela admiração dos outros e, logicamente, por causa do dinheiro. Então muitos dentro desse meio holístico não visam tanto o desenvolvimento mesmo da pessoa. Ela pode até ser inconsciente, tá? Pode até ser inconsciente nas pessoas, mas elas visam o engrandecimento do ego, né? Às vezes elas não percebem, mas elas querem ser vistas como as maiorais, né? Elas querem ser admiradas, muito mais do que ajudar, muito mais do que realmente se doar, né? Só que elas usam essa forma de doação, entre aspas, como um mérito, como um troféu, como uma imagem a se zelar e a mostrar aos outros. Sabe, é toda essa questão de imagem que se forma também no meio espiritualista, como eu sempre falo, esse ego espiritualista, ele se fortalece muito nesse meio. Sempre querendo aparecer, sempre querendo mostrar que é superior, que sabe das coisas. Ele se sente no direito de criticar aqueles que estão sofrendo ou passando por uma dificuldade. Muita gente pode achar que eu também sou crítica, que eu julgo, mas a minha crítica ou o meu julgamento, entre aspas, não é em relação ao que a pessoa está passando, ao que ela está vivenciando, porque eu vejo muito julgamento na dor do outro, no sofrimento do outro. E o que eu julgo, na verdade, é o egoísmo. É o egoísmo, é a arrogância, é exatamente essa crueldade, essa crítica ou essa condenação que as pessoas têm em relação a quem está passando por alguma dificuldade. Isso eu via direto no meio espiritualista. Tá? Se você está sofrendo por alguma coisa, se você está passando por dificuldade, então você é um ignorante. Então você é um espírito inferior, sabe? Então a minha crítica, quando eu critico coisas, é a hipocrisia, é a arrogância, é o egoísmo, é a falta de caráter, tá? Por mais que isso ainda realmente venha de uma inconsciência, uma ignorância, uma cegueira, é algo que você não pode ter aquela compaixão, aquela condescendência ou complacência nesses casos, porque aí a gente está falando de vaidade, né? De narcisismo. A gente não está falando de pessoas que não estão sabendo lidar com situações difíceis, com problemas, por mais inconscientes que elas sejam. Eu não concordo com o tipo de crítica que a espiritualidade faz em relação a essas pessoas. Eu vou dar um exemplo assim que ficou na minha memória, que é exatamente essa questão espiritualista de que você não pode sofrer por nada, que você tem que ter equilíbrio,
Você tem que ser indiferente às dores. Então, quando morre um ente querido, né, isso daí eu vi, você não pode sofrer, você não pode sentir tristeza, você não pode passar pela dor. Eu vi gente criticar muito isso. Isso é só um exemplo, porque eu já vi muitas outras coisas. Sabe, às vezes muitas pessoas estão procurando ajuda, elas não sabem sair dos seus problemas, né? Elas não sabem lidar com as suas dificuldades, mas o que elas recebem nesse meio é só crítica, assim, de uma forma muito arrogante mesmo. E isso eu via. Tanto é que muita gente que eu conheci nesses grupos, muita gente se decepcionou exatamente por causa disso, se afastou de grupos exatamente por causa dessa crítica muito pesada em relação a uma pessoa que está passando por dificuldade, uma pessoa que está sofrendo. Olha, eu vejo isso direto. Tá certo que a gente tem que ver que muita gente se faz de vítima, reclama de tudo, né? Acusa, culpa Deus e o mundo, né? Tudo bem que existem essas pessoas, mas ainda assim eu eu tenho mais cuidado com essas e com essas que são muito críticas e condenatórias, eu já sou mais, assim, crítica, né? Eu já tenho mais o meu senso crítico em relação a essas pessoas que, como se diz, né, no popular, chuta já o cachorro morto. As pessoas chutam os cachorros mortos sem dó. Isso pra mim é horrível, é uma crueldade. Quando eu falo sobre imoralidade, falta de caráter, falta de senso de justiça, eu posso até ser crítica, mas eu também entendo que as pessoas não têm consciência, as pessoas não foram ensinadas a terem essa sensibilidade e essa percepção. Então, eu posso julgar esse condicionamento, né, essa mentalidade imoral, mas eu tenho também a consciência e o bom senso de ver que essas pessoas também estão tomadas pela inconsciência, né? Pela falta de lucidez, de sabedoria. Né? Isso me incomodou um pouco no meio espiritualista, no meio holístico. Isso me incomoda e eu desanimei, né? Durante um tempo eu desanimei, porque eu via só esse tipo de crítica e eu via também o interesse, sabe? O interesse materialista, dinheirista, sabe? Aquela coisa muito focada no material, esquecendo do principal, do essencial, né? Que é ajudar realmente os outros. Porque muita gente nesse meio se utiliza do ajudar como um status apenas. É só um status. Então, assim, eu achei que
existiam muitas coisas superficiais, mesquinhas nesse meio. Eu não via o interesse real de aprofundamento no autoconhecimento. Eu acho que faltava muito as pessoas investirem tempo e energia no real autoconhecimento das pessoas. As pessoas queriam simplesmente uma solução mágica, inventavam soluções mágicas e métodos e técnicas como se isso fosse resolver a vida toda da pessoa. Eu sei que nem todos são assim, lógico, muitos terapeutas são sérios, eles falam realmente que quem tem que trabalhar é a própria pessoa, eles só podem orientar até certo ponto, né? Mas existem aqueles que realmente exploram mesmo, enganam, deixam as pessoas mais dependentes do que independentes. Então acaba mais atrapalhando do que ajudando os outros, né? E a pessoa, ela se torna uma autoridade, e isso não é muito bom no sentido de inflar o ego, né? Inflar o ego do terapeuta e fazer dos outros dependentes e submissos. Submissos ao conhecimento, né, do terapeuta, submissos às crenças, a todo tipo de conceito que o terapeuta tenha. Muitas vezes, conclusões erradas que a pessoa tenha, ela acaba passando isso para o cliente, né, e acaba fazendo muito, muito mal mesmo. Outra coisa também eu via na internet, a falta de também atenção à questão de se aprofundar mais mesmo em si, né? Eu acho legal as pessoas ajudarem as outras na questão de se ter um equilíbrio maior das emoções, a se harmonizar, se equilibrar melhor na vida, né? Eu acho legal, só que também se tornou muito comércio, muito mercado. As pessoas dando coisas muito prontas, como receitas prontas, né? E dizendo que isso é a solução, tá? E não é bem assim. Virou uma coisa muito, muito superficial mesmo, né? Muito banal, muito produto, né? A espiritualidade virou um produto no mercado. Isso meio que profana o sentido essencial da espiritualidade. E nos outros vídeos eu estou sempre tentando falar, vamos ver se agora eu consigo também falar de forma mais clara, que é, na espiritualidade existem níveis de consciência e existem funções diferentes, né? Funções diferentes que, assim, entra tudo dentro da espiritualidade, mas não pode ser considerado a mesma coisa. O despertar da consciência, a expansão de consciência, que é a manifestação do ser eu maior, eu superior, essa consciência maior que a gente tem, não tem nada a ver com práticas espiritualistas, não tem nada a ver com terapias holísticas.
Eu falo nada a ver pelo seguinte, não são essas técnicas, não são essas práticas que vão conseguir para você esse despertar, essa manifestação do ser. Não são essas técnicas que vão te encaminhar a isso. O que as técnicas espiritualistas ajudam é a você se reequilibrar mais, é você ter um modo de vida mais saudável, mais harmônico. Agora, de se obter sabedoria, mas aquela sabedoria mesmo, uma consciência inata que não depende de livros, de informações, é algo natural em você, né? Essa sabedoria é natural em você. Você já não depende mais de guru, de mestre, de livros. Não é que você vai rejeitar os mestres, né, os ensinamentos espirituais. Não é rejeição. Você pode ler, você pode aprender com eles, mas você chega uma hora que você vai ter que abandonar essas coisas para realmente encontrar o seu mestre interno, a sua sabedoria inata. E não é encontrando também essa sua sabedoria, essa sua consciência que você vai se fechar a qualquer tipo de informação ou conhecimento. Pelo contrário, você fica aberto a todo tipo de conhecimento e começa a ter um discernimento maior daquilo que é útil, daquilo que é verdadeiro, sabe? E você vai ter essa noção e não vai ser como antes, que você aceitava tudo simplesmente porque tal mestre tinha fama, tinha reputação. Sabe, você vai simplesmente descartar essa coisa de respeitabilidade, de autoridade, e vai ver por si mesmo, vai ver de coração se aquilo é verdadeiro, se aquilo realmente bate com seus valores e princípios espirituais, né? Se batem com o que você sente mesmo na alma. Nesse ponto você tem que saber discernir o que é a alma e o que é o ego, né? A voz da alma e a voz do ego. Então, a espiritualidade tem suas funções, ela é útil em vários níveis, mas você não pode misturar as coisas. Então, existe esse despertar da consciência que é a manifestação do eu verdadeiro, dessa consciência maior, que não é, vamos dizer assim, não é só um iluminado que consegue manifestar. O iluminado, a diferença é que ele é uma presença dessa consciência constante, ele já não se perde mais nos pensamentos, né? No seu ego. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha isso em nós, que a gente não esteja se abrindo ou se desenvolvendo, né, entre aspas, essa lucidez, nessa consciência ou sabedoria. Porque em mim é algo gradual, é um processo. Pode ser que tenha pessoas que despertam de uma vez só, né? Sem precisar de nenhum desenvolvimento ou um processo. Mas no meu caso tem sido assim, cada vez mais eu sinto, né, se fortalecendo em mim essa lucidez, essa integração dessa consciência em mim
nessa personalidade, né? Já não há mais conflitos, não há conflitos entre razão, emoção e consciência, porque a consciência é que guia, que lidera, né? Então a emoção e a razão ela só corresponde ao que a consciência quer, ao que a consciência sente. Então a gente precisa separar essas coisas na espiritualidade. A gente tem que saber do que se trata cada coisa, a terapia holística, as práticas meditativas, o espiritismo, as projeções astrais, os dons psíquicos, tem várias coisas na espiritualidade, cada um com sua função, né, a mediunidade, tudo mais, mas não confundir isso, quem tem isso, com uma pessoa desperta, realmente desperta, com a sua sabedoria e seu amor despertos. Isso é muito diferente. Já é a terceira vez que eu tô falando isso, mas dessa vez acho que vai dar para postar o vídeo. E eu esqueci de falar que eu voltei para a área de terapia holística pelo seguinte, exatamente porque eu tenho esse discernimento mesmo, eu tenho essa visão de distinguir o que é cada coisa. Então eu vou por esse caminho, mas tendo consciência de que a terapia holística ela tem a função de ajudar as pessoas a terem mais equilíbrio, um bem-estar na vida, né? A saírem de suas crises, de seus transtornos. Mas eu tenho noção de que é algo, como que eu posso falar, é algo transitório, tá? Enquanto a pessoa não despertar realmente para o ser verdadeiro que ela é, ela não vai ter autonomia, ela não vai ter autossuficiência emocional, psicológica. E mesmo, né, quem tem essa autonomia, quem tem mais autonomia, né, ainda sofre, né, ainda sofre com as emoções, né, com as circunstâncias da vida. Não é só porque você já tem mais independência e autonomia psicológica que você não vai passar por problemas, né? Isso é um engano se você acreditar nisso. E talvez só os iluminados tenham esse dom de não cair mais na mente, né? Na identificação com o ego, com a personalidade. Mas mesmo a gente caindo, né? Eu falo assim, as pessoas que já passaram daquele nível caótico e muito confuso, muito conflituoso do ego, a gente que já tem um nível mais consciente, mais assim, independente, né? A gente já não depende mais de doações externas, a gente já não depende mais de coisas, estímulos externos, atenção, aceitação, vindo de fora, vindo dos outros. Então pra gente é mais fácil lidar com a dor que vem. A gente tem uma rapidez maior, uma facilidade maior de recuperação. E isso devido
exatamente a esse despertar do ser, despertar da consciência. Quando eu falo as pessoas que estão nesse nível de maior independência são essas pessoas que já alcançaram um autoconhecimento maior, uma manifestação maior do ser. Enquanto as que praticam técnicas espiritualistas, mas que ainda não despertaram esse ser, elas vão ter técnicas, terão ferramentas de apoio para poder lidar com isso, mas ainda elas não vão ter muita independência ou autossuficiência psicológica em relação aos outros, em relação às coisas externas, em relação às circunstâncias, né? Elas ainda vão ser levadas, né, o tempo inteiro e de um lado para o outro pelas circunstâncias. Já quem atingiu e manifestou essa consciência maior um pouco mais, ela não vai ser tão arrastada, né? Não vai se deixar levar pela opinião dos outros, pela falta de apoio dos outros, pela crítica, acho que eu já falei, pela solidão, pelo julgamento. Não vai se deixar levar por isso, sabe? Vai vir a tristeza, vai vir raiva, mas serão muito, muito fracos e muito, muito passageiros, né? Então, assim, é essa diferença que eu queria falar, e eu tô voltando para terapia holística exatamente para dar um auxílio nessa questão de sair do conflito, né, do desequilíbrio, e porque eu sei que a maioria não está interessado em despertar realmente para o ser, porque isso exige um pouco mais de coisas, um pouco mais de renúncia. E é exatamente isso, né? A diferença está na renúncia. Os espiritualistas que ainda estão no nível da prática, eles ainda têm aquele ego, né? Aquele apego, aquela identificação muito forte com o ego, com a imagem. Quando eu falo imagem, eu falo em relação a tudo, não estou falando só da aparência. Quando eu falo imagem, eu não estou querendo dizer que a gente tenha que desprezar a aparência, né? Que a gente não deva se cuidar, não é nada disso. Eu estou falando que essa importância exagerada que as pessoas dão para a imagem, para a reputação, para o status, né? E a vida da pessoa se baseia nisso. A importância dela se baseia nisso, nessa imagem, do que ela passa para os outros, né? Aparentemente ou externamente para os outros. Ela ainda não consegue ser totalmente honesta e verdadeira. Ela tem que passar aquela imagem de perfeição, de zen, de pessoa equilibrada, de pessoa muito inteligente, sabe? Passa aquela sabedoria falsa e sempre por trás de uma arrogância e de uma vaidade. Então, muitos dentro da espiritualidade estão nesse nível, e quem desperta realmente a consciência tem que renunciar, não tem outra forma, tem que renunciar a essa imagem, a esse ego espiritualista, a esse status, né? Autoridade é uma coisa complicada de falar,
Autoridade espiritual, existem dois tipos. Existe a autoridade natural do indivíduo. A pessoa se torna líder naturalmente, sem a pessoa mesmo querer, ela se torna líder de forma espontânea. E as pessoas começam a ouvir e a seguir o exemplo dessa pessoa. Agora, em geral, existe aquela autoridade espiritual que é criada para a pessoa exercer uma liderança, mas assim, ela quer só seguidores, ela quer admiração, né? Não é uma autoridade verdadeira, não é uma autoridade espontânea do ser. Ela forma uma imagem mesmo, ela cria uma imagem, tenta passar essa imagem e a partir disso, como as pessoas caem, ela se torna uma autoridade. E aí ela cria seguidores, né? Forma grupos. E isso se torna um mal, porque, como eu disse, as pessoas ficam dependentes, elas não conseguem desenvolver, né, essa percepção individual. Elas ficam dependentes daquilo que o líder ou o mestre fala ou vê. Então ela não cresce, ela estagna, ela fica só naquele nível. E mesmo que se diga que tal pessoa é iluminada, eu não concordo de você ficar dependente. Não concordo mesmo. Eu não tenho submissão a autoridades, né? Então por isso que eu consigo me libertar de qualquer crença, conceito, grupo, filosofia. Eu questiono tudo, não importa a autoridade que seja, o especialista que seja. Mas também, como eu disse, repetindo, eu não ignoro, rejeito ou simplesmente contrario as autoridades ou os especialistas. Não é isso. O questionamento que eu falo é de não se deixar levar só pela reputação e respeitabilidade de alguém. Só isso. Mas sempre respeitando o conhecimento dos outros. Respeito o sucesso, a fama que a pessoa possa ter, mas não aceito tudo como verdade. Não aceito tudo como verdade. Eu filtro. Eu tento filtrar tudo. É isso, o vídeo ficou muito comprido, como sempre, mas eu precisava falar e eu tô voltando pra área de terapia, sempre focando no bem-estar dos outros, na ajuda, no auxílio a isso. Já quanto à questão da consciência, da sabedoria, é um outro campo, é uma outra área que eu tenho que tratar de forma diferente. Eu não vou ser terapeuta para ensinar as pessoas a despertar a consciência, a expandir a consciência. Isso não existe. Eu posso apontar coisas, né, mas não dentro dessa linha terapêutica. É completamente diferente. Sabedoria, consciência, amor incondicional é uma parte da espiritualidade que não cabe no tamanho da terapia holística. Ela é inferior a esse nível de espiritualidade. Ela não cabe mais
no tamanho da terapia holística. Ela não entra, não, não se ajusta, não se ajusta. É isso, e num outro vídeo eu vou falar sobre perdão, e bom, vamos ver o que eu vou falar, é tudo espontâneo e vem na hora mesmo. Então até o próximo vídeo.